Irmãos, eu tenho comigo o propósito que enquanto eu estiver pastor, os irmãos sabem que eu não digo que eu sou pastor, eu digo que eu estou pastor. Enquanto eu estiver pastor, que pode durar alguns dias ou alguns anos ou muitos anos, não sabemos, mas tem por propósito aqui na nossa igreja nós estudarmos pelo menos o Novo Testamento inteiro. Assim, nós já estudamos juntos na EBD, por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, isso já há alguns anos atrás. E depois, juntamente com isso, iniciamos os estudos em Mateus, no Evangelho de Mateus. E como Mateus é um evangelho maior, nós estamos já há alguns anos aqui em Mateus. Terminada a matéria de eclesiologia, por exemplo, em setembro, nós estudaremos a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E terminando Mateus, eu já tenho provavelmente um livro que nós vamos lidar. Ainda neste ano já começaremos outro livro, mas este bem mais curto que Mateus, mas isso vai ficar na expectativa por enquanto. Digo isso porque faltam em Mateus apenas 3 capítulos. Só que são 3 capítulos absolutamente cruciais. Capítulos com os quais nós lidaremos nos próximos 3, 4 meses no máximo. Mas são capítulos que lidam com a traição feita a Jesus, com o julgamento de Jesus, com a última ceia, com a condenação efetiva de Jesus, com a negação de Pedro, e terminam com a crucificação, a ressurreição e a assunção de Jesus. Ou seja, a partir de agora, todo sermão é uma história daquelas de segurar na cadeira e falar: uau! Que nós podemos dizer que aqueles últimos 2, 3 dias de Jesus, as últimas horas de Jesus, foram grandemente intensas. Estamos falando, irmãos, daqueles dias que mudaram a história da humanidade. Não é pouca coisa. São aqueles últimos momentos em que nada mais na história, na nossa vida, na história da igreja, na história do povo de Deus, a partir destes textos aqui, nada foi como era antes. E nada faria sentido também sem esses últimos 3 capítulos. E como nós estamos iniciando hoje a nossa última sessão do Evangelho de Mateus, eu vou fazer uma breve recapitulação de 2 minutinhos sobre tudo que nós vimos nesses últimos 6 anos aqui na igreja. Começamos vendo capítulo 1 e capítulo 2, a linhagem real de Jesus, o nascimento de Jesus, a perseguição a Jesus e o livramento extraordinário que Jesus teve. Depois, capítulos 3 e 4, tivemos o início do ministério de Jesus com o batismo e com a tentação no deserto. Tivemos depois, ficamos mais de ano aqui, lidando com o Sermão do Monte, que introduz o que Jesus pensa a respeito do reino dos céus e sobre certos aspectos, como esse reino que está chegando substitui a lei, capítulos 5, 6 e 7. Depois tivemos os capítulos milagreiros de Jesus, capítulos 8 e 9, e depois tivemos no capítulo 10, Jesus enviando os discípulos para fazer os mesmos milagres. Capítulos 11 e 12, nós lidamos com uma virada no Evangelho de Mateus. Logo antes da metade de Mateus, Jesus já está sendo perseguido e ele é blasfemado no capítulo 12. No capítulo 13, então, Jesus começa a direcionar o seu ensino para os discípulos e começa a trazer para a multidão um ensino que a multidão sequer entendia. Isso com as parábolas de Mateus 13. Tivemos então, depois de Mateus 13, uma segunda sessão de milagres com os capítulos 14 e 15, em que se destacam Jesus andando sobre as águas e as grandes multiplicações de peixe que aconteceram 2 vezes em Mateus.
No capítulo 16, temos mais uma virada de Jesus em que ele é revelado plenamente como Filho de Deus. E depois, no capítulo 17, ele se mostra o Filho de Deus através da transfiguração. Capítulos 18 e 19 são capítulos em que Jesus ensina a igreja com a disciplina eclesiástica, o perdão, e depois com a questão do divórcio e recasamento. No capítulo 20, são os últimos ensinos gerais de Jesus. Para os capítulos 21 a 23, nós temos as últimas palavras de Jesus em condenação aos fariseus. E nas últimas semanas nós estamos vendo os capítulos 24 e 25, que são o sermão escatológico de Jesus. Isso foi o que nós vimos até agora. E esse evangelho de Mateus, olhando tudo isso que nós estudamos, nós vemos dois movimentos em Mateus. Em Mateus nós vemos o primeiro movimento, é o movimento é que nem Mateus é como uma grande reforma. E o primeiro movimento, quando você vai fazer uma reforma, o que você tem que fazer em primeiro lugar? Antes de construir, você tem que fazer o quê? Antes de planejar tudo bem, mas quando você vai executar a reforma, antes de construir, você tem que destruir. Na reforma, o alicerce já está lá. Mas é verdade, você sabe que eu sempre falo do alicerce. Mas na reforma, a gente tem que quebrar umas paredes. Em Mateus, Jesus quebra algumas paredes, especialmente as paredes do judaísmo. E quando Jesus vai construir em Mateus, ele constrói que o evangelho não é para um povo. O que ele constrói é que o evangelho é universal. Em Mateus há inúmeras situações de Jesus com estrangeiros, Jesus falando do mundo todo. Então ele destrói o judaísmo, constrói agora o evangelho universal. E a segunda construção que Jesus faz, o que Mateus faz a respeito de Jesus no evangelho, ele constrói agora a entronização de Jesus. Ele vai colocando aos poucos Jesus num trono. Tanto é que em Mateus capítulo 25, nesse último texto que nós estudamos semana passada, termina com Jesus no trono, em toda a sua glória. Só que agora vem aquilo que faltou antes do trono, que é a humilhação de Jesus. E a última parte do Evangelho de Mateus vai falar dessa humilhação e depois da retomada do caminho para o trono. E a humilhação de Jesus, ela vai ser levada a cabo mediante a conspiração de homens perversos. E o que nós vamos estudar hoje é essa conspiração. Em Mateus capítulo 26, versículos 1 a 5, é um texto curto, nós vamos ver aqui a conspiração para matar Jesus. Mateus 26, 1 a 5 diz assim: tendo dito essas coisas, esse sermão escatológico, disse Jesus a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. É esse o texto que nós vamos estudar hoje. Irmãos, esse texto de hoje, que é a preparação para os últimos 3 capítulos aqui da história de Jesus, é um texto terrível. É um texto em que homens maus se levantaram contra o único justo que já existiu na história, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e revela quão grande é a injustiça desse mundo. Irmãos, vivemos num mundo em que os homens maus
prosperam, em que os traidores se dão bem. Vivemos num mundo em que os justos sofrem, em que os justos ou os justos sofrem, o justo morre, e aqueles que seguem esse justo são os perdedores da história, são escarnecidos e muitas vezes humilhados e derrotados nessa vida. Irmãos, a coisa é tão séria que se a gente em algum momento perder a perspectiva correta de quem está mandando na história, a gente que tenta servir a Deus, que tenta ser justo, o fato é que nós vamos em algum momento desanimar de fato e perder a esperança. Irmãos, não pense que isso acontece só lá fora. A gente que acompanha o mundo evangélico, o mundo de pastores e tudo mais, irmãos, quando eu vejo alguns tipos de teologia e de ministério prosperar, eu fico desanimado. Falo, nossa, cara, será que em algum momento ele vai ter um respiro? Se a gente olha o mundo só nessa perspectiva horizontal, parece que você quer vencer na vida, quanto mais ímpio, quanto mais injusto e quanto mais maléfico a pessoa, o ministério ou quem for, parece que a pessoa mais prospera. E quando a gente lê esse texto de forma rápida, sem o devido cuidado teológico que nós vamos tentar ter aqui, parece que esse texto nos desanima. Jesus está falando, olha, eu vou morrer, e de fato os caras estão planejando a morte de Jesus. Parece que tudo aquilo acontece e a revelia da história de Jesus e tudo mais. Mas irmãos, se a gente quer ter um olhar atento sobre o que esse texto revela sobre os últimos dias de Jesus, quero dizer para você que as coisas da vida, boas ou ruins, neste texto que você leu comigo aqui, elas não escapam ao controle de Deus. Mesmo o momento mais negro, mais terrível, mais destrutivo, mais como diria, o pior momento da história, mais vil, que foi a morte de Jesus na cruz, a condenação injusta de Jesus. Isso também não escapou nesse texto a soberania de Jesus. Irmãos, estamos num texto que lida com soberania. A propósito, a nossa mensagem central nesse texto aqui é: Jesus é soberano. Pode até colocar um mesmo ali. Mesmo na conspiração dos homens maus. Mesmo quando o pior momento da história surge, a gente vai ver nesse texto que Jesus controla tudo. Tudo que nós vamos ver nesse texto agora é um bando de bandidos, canalhas, desgraçados, tomando decisões ímpias, cruéis, mas ao fazerem isso, eles sequer percebem que o próprio Jesus, que vai sofrer com as decisões, é Ele quem está no comando do que aqueles homens maus decidem. É um texto que vai tratar das injustiças da vida, na vida de Jesus, sob a perspectiva da soberania divina. E nós vamos ver que todos os elementos dessa conspiração, eles estão sob o controle de Jesus. Jesus, Ele é soberano, mesmo na conspiração de homens maus. E se você ler comigo versículos 1 e 2, você vai observar que Jesus, Ele é soberano quando Ele diz quando os homens maus vão agir. Jesus é soberano no quando. Veja comigo versículos 1 e 2. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da
Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós vamos ver então que Jesus é soberano nessa conspiração. Jesus é soberano em primeiro lugar no quando? Na Páscoa. Interessante que o texto começa, irmãos, mencionando que chegava a Páscoa. O texto indica que aquela comemoração seria a ocasião aqui em que haveria a entrega e a crucificação de Jesus, o Filho do Homem. Interessante que a morte de Jesus, durante essa festa da Páscoa, tem que ver teologicamente com o conceito de que Jesus ele é esse sacrifício perfeito que é feito em favor de nós, para o pagamento dos nossos pecados. Os irmãos sabem aqui que a Páscoa ela foi instituída em Êxodo capítulo 12, e ela foi instituída no momento em que os israelitas eram escravos no Egito. E é aquele momento em que o anjo do Senhor ele ia passar para julgar os egípcios, para matar os primogênitos, e seriam salvos aqueles que, tendo sacrificado um cordeiro macho sem defeito, pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram, pintaram ali os umbrais da porta, né? Como chama isso em português? Não é umbral, sempre latim, né? Oi? Batente. No batente, obrigado. Isso, não está lembrando a palavra. Então, assim, a partir daquele momento no Egito, a partir daquela Páscoa instituída por Deus, em toda a celebração anual, lembrando que Deus tinha feito naquele momento de libertação, se matava um cordeiro macho para relembrar que o cordeiro morre no lugar dos filhos primogênitos. O cordeiro morre para que alguém seja salvo. Então, a Páscoa judaica era instituída assim, a morte de um cordeiro em lugar de alguém. E no Novo Testamento, quando Jesus se apresenta, ele é tratado pelas pessoas como o Cordeiro de Deus. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Texto que inclusive nós lidamos aqui na Páscoa, aqui na igreja. Jesus é tratado no Novo Testamento como esse Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Então Jesus, esse Cordeiro, e ele sabe disso, e ele chega para os discípulos e diz: está chegando a Páscoa e eu vou morrer. Irmão, você deve estar pensando assim, eu sei talvez o que você está pensando. Não sou profeta nem filho de profeta. Por que o Pedro está enfatizando um negócio que todo mundo já sabe? Eu estou enfatizando algo que todos nós sabemos, porque neste texto tem um grupo de pessoas que não querem isso. Neste texto que nós lemos, tem pessoas que estão planejando a morte de Jesus em outra ocasião. Veja comigo o versículo 5. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Irmãos, o que Jesus diz é contrário do que planejam sacerdotes e anciãos. O que os anciãos e sacerdotes querem? Eles querem matar Jesus, e eles decidem naquela conspiração o seguinte: nós vamos matar, mas eu sei quando a gente não vai matar, não na Páscoa. Irmãos, mesmo algo tão terrível quanto a conspiração para matar Jesus não escapa ao controle de Jesus. Se Jesus diz na Páscoa, pode ser o Donald Trump que pensa diferente. Se Jesus disse na Páscoa, a morte de Jesus vai ser na Páscoa.
Irmãos, mesmo nos momentos mais terríveis da história, prevalece a vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11, entra comigo, Efésios 11. Efésios 11 é aquele texto que é um texto que nos faz perceber que nada na história é por acaso. Efésios 11 é aquele texto, se você puder colocar um quadro na sua casa, considera colocar esse texto aqui. Esse texto é bom para os momentos legais e é ótimo para os momentos difíceis. Nós, nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme, olha lá, o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus faz tudo o que Ele quer. Esse está dizendo esse texto aqui. Todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Queridos, pode ser que seja uma luta que você esteja passando. Pode ser que tenha surgido a trairagem de alguém. E se ela não surgiu, ela vai surgir. Isso aconteceu com Jesus. Pode ser uma perseguição, quem sabe no futuro, a gente nunca sabe, até o martírio de alguém. Deixa eu falar algo para vocês. Essas coisas não vão acontecer do jeito que esses homens maus querem. Se isso acontecer com qualquer um de nós, todas essas coisas acontecerão do jeito que Deus sempre planejou. Mesmo as ações perversas são controladas por Deus. Agora uma ressalva aqui. Quando o homem peca, Deus não se responsabiliza pelo pecado. O pecado é do homem. Mas mesmo o pecado está dentro do controle soberano de Deus. Se Jesus disse na Páscoa: pensem o que quiser os sacerdotes ou quem estiver tomando decisão, o que vai acontecer com Jesus acontecerá na Páscoa. Irmãos, é interessante como essas coisas de morte a gente não controla. Nós temos casos, até aqui na nossa igreja, de pessoas que estiveram à beira da morte algumas vezes e os médicos disseram: acabou, vai morrer. E o que aconteceu? Não morreu. Seu Osvaldo, não é outra vez. Na UTI algumas vezes, 2, 3 vezes, não lembro. Falaram: agora não passa, dessa noite não passa. E quando estava tudo bem, um dia Deus chamou. Outros são internados por causa de uma unha encravada e nunca mais se levantaram. Ah, eu saio hoje do hospital. A pergunta é: quem disse? Me lembro da minha avó, quando ela veio a falecer, no ano que ela veio a falecer, a minha oração, eu comecei a sonhar, eu precisava falar para minha avó. E minha avó morava em Minas, não era que o Fernão Dias não era duplicada, ou se era muito mal duplicada ainda, e ir para... Também, eu ia para uma megalópole chamada Capim Branco, né? Então lá no meio de Minas, e eu falava: Senhor, eu estava no seminário, eu já saí, e eu comecei a orar naquele momento, falei: preciso visitar minha avó, preciso pregar o evangelho para minha avó. E o tempo foi passando no seminário, e chegou o recesso. Eu falei: Senhor, cheguei lá, passei uma semana, alguns dias com minha avó ali, o último dia, o último momento nosso ali, preguei o evangelho para ela. Voltamos para o seminário, isso foi em abril, recesso de Páscoa. 15 dias depois, dia das mães, minha avó faleceu. A gente pode pedir, mas quem determina os fatos, quando as coisas vão acontecer, é o nosso Senhor. E eu pedi, ele me ouviu, pelo menos a minha avó eu preguei para ela. Deus é o Senhor do quando. É o Senhor do quando mesmo as piores coisas acontecem. Se algo acontecer na sua vida, e algo vai acontecer, algo de ruim, acontece na vida de todos nós, saibam que quando isso aconteceu, foi o tempo que Deus planejou.
segue, e ainda no versículo 2, Jesus se mostra soberano contra um segundo detalhe. Olha comigo o que diz o versículo 2: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sim, Jesus é Senhor, Ele é soberano, mesmo na conspiração dos homens maus. Jesus é que determina o quando, não são os homens maus. E Jesus é que determina o como. E no seu texto escrito, é entregue ou será entregue. Fala para mim o seguinte: alguém que tem alguma versão que diz o Filho do Homem é entregue? Eu não achei lá. Alguém tem? De todo mundo está no futuro? Será entregue? Ok. Não, pronto. Hoje não vamos arriscar nada. Mas a realidade é que as traduções optaram por uma tradução mais normal da coisa, mas esse verbo está no presente. Há alguns comentaristas que até colocam o Filho do Homem é entregue. Por que a diferença então nesse tempo verbal será entregue ou é entregue? Poderia ser traduzido tranquilamente, deveria até talvez ser traduzido por é entregue. Por que o é entregue para a gente é importante aqui? Irmãos, o que vai ser entregue aqui, o que é importante é o seguinte: a entrega de Jesus não acontece no futuro. A entrega de Jesus acontece nesse texto, enquanto Jesus está conversando com os discípulos, porque no versículo 3, o versículo 3 começa com uma pequena expressão, dá uma olhada aí. Então no versículo 2 está no presente, embora tenha sido traduzido para o futuro, mas no versículo 3 começa com uma expressão. Qual que é a expressão que está na sua Bíblia? Naquela mesma hora. Naquela mesma hora. Jesus usa o presente porque Ele sabe o que está acontecendo em alguma região ali da cidade, longe dele. Ele é entregue porque aquilo está acontecendo naquela mesma hora, ou naquela ocasião, ou em outras versões, naquele tempo. Naquele tempo, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus, a traição e a matá-lo. Irmão, sabe o que esse texto está dizendo aqui? Ao Jesus afirmar que Ele é entregue, Ele está controlando o que acontece na reunião ali entre sumo sacerdote e anciãos, naquele momento em outro lugar da cidade. Por isso, Jesus, Ele é soberano não só no quando, na Páscoa. Jesus é soberano no como as coisas acontecem. Ele está sendo entregue. Jesus manifesta aqui, irmãos, plena consciência do que acontece naquela cidade enquanto Ele bate um papo com os discípulos. Há uma conspiração em curso. E enquanto Ele está conversando com os discípulos, há essa reunião de sacerdotes e de anciãos. E veja alguns dados interessantes aqui sobre essa reunião. Primeiro, onde essa reunião acontece? No texto diz no palácio. Essa palavra pode ser traduzida por na varanda, no pátio ou na casa. Interessante que se é uma reunião oficial, normalmente reuniões oficiais acontecem onde? Na casa. Reunião, assembleia da igreja. Assembleia da igreja na minha casa. Está certo isso? O estatuto não permite. E parece que essa reunião tem que acontecer. Ela era para acontecer ali onde o sinédrio se reúne, ou no templo, mas de repente, por algum motivo, eles estão em casa, meio que a portas fechadas. Então, veja onde acontece, veja o que mais. Veja como eles, diz o texto que eles deliberavam, eles conversavam entre si. Já há ali, naquele grupo de sacerdotes, de sumo sacerdote, sacerdotes e anciãos, já há ali a manifestação de diversas opiniões querendo matar Jesus. Você já pensou participar de uma reunião? Irmãos, tem uma reunião para. Vou chamar alguns irmãos. Nós vamos planejar como nós vamos matar o tesoureiro da igreja. O Andrés não está convidado. Puxa, entreguei aqui, desculpa.
conversando sobre isso. Mas nesse método, há uma palavra, uma expressãozinha que chama a atenção. Como que vai ser essa entrega de Jesus? O texto diz: a traição. Mediante traição, mediante farsa, mediante trairagem. Irmãos, todos aqueles homens concordam que para pegar Jesus tem que jogar sujo. Eles sabem que não dá para pegar Jesus de cara limpa. E o jogo sujo vai acontecer. Veja comigo o versículo 14 desse capítulo aqui. Então um dos 12, a gente vai contar a história dele semana que vem. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Olha a trairagem. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Depois Judas o entrega, é uma parte do plano. Tem mais trairagem vindo. Olha comigo o versículo 60 e 61 desse capítulo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas falsas testemunhas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Sempre trairagem, embora essa frase seja verdadeira, a aplicação que eles vão usar é outra. Eu falo, está falando do templo, quando Jesus falava de si mesmo. Trairagem é o método daquela turma. Está acontecendo essa reunião de trairagem. Eles estão combinando de matar Jesus. Mas Jesus sabe: estou sendo entregue. Irmãos, ninguém surpreende Jesus. Enquanto ele está ali com os discípulos, ele sabe que está sendo atacado pelas costas, que as pessoas estão maquinando o mal dele. Irmãos, a vida ela nos traz algumas dores. E se você é crente, se você é cristão, algumas dessas dores são multiplicadas. O cristianismo nos livra da principal dor, que é eterna. Mas as dores temporárias, às vezes, o cristianismo piora algumas, melhora outras. E uma das dores que o cristianismo traz é essa ideia que, se você começa a ser crente demais, você vai sofrer trairagem, vai sofrer perseguição. Às vezes as pessoas se achegam a igrejas não para servir a Deus. Pessoas se achegam a igrejas para destruir igrejas. Há pessoas que talvez neste momento agora estão pregando, talvez seja alguém lá fora planejando o seu sequestro ou o sequestro de alguém da sua família. Talvez agora tenha alguém armado lá fora esperando para matar algum de nós. Nessa madrugada morreu um pastor lá do Rio, assassinado às 4 da manhã. Não sei os motivos, pode ser que o pastor seja ruim, bom, não sei, mas ele foi seguido e foi morto em casa. Vai sair no jornal, vocês vão ver. A esposa dele é um deputado federal. Pessoas que talvez estejam aqui, espero que não, mas que seguramente estiveram aqui nestes bancos que um dia até há de comer, mas demora porque é de plástico, não? Enfim, pessoas que estiveram aqui planejaram como destruir essa igreja. Essa é a realidade. E a pergunta que fica em tantas coisas que podem acontecer: você não sabe o que estão planejando fazer na sua casa hoje, ou no seu bairro? Tem um dia em Atibaia que eu estava lá em casa, já contei isso para vocês. A gente tem a devocional na PM. Um dos pastores aqui me liga e fala: Pedro, mataram gente aqui à noite, invadindo a cidade.
mataram 2 policiais e tal, uma comoção aqui na polícia. Ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. É uma terça-feira, de terça para quarta, 3 da manhã. E a pergunta que fica é: quando essas coisas acontecem, cadê Jesus? Onde ele está? Quero dizer para vocês que Jesus hoje continua no trono e vai muito bem, obrigado. Da mesma forma que quando esteve aqui, sabia de tudo que estava sendo tramado contra ele e continuou conversando normalmente com os seus discípulos. Então, eu estou sendo entregue. Agora, Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte. Talvez um dos textos mais terríveis da Bíblia. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Nada do que acontece escapa da soberania e da supervisão divina. E se Jesus está sabendo o que está acontecendo, ele sabe que vai ser entregue à traição. Irmãos, quando a tragédia sobrevier a mim e a você, espero que não venha, mas pode vir. Isso talvez não surpreenda, mas o fato é que quero que você se lembre que, por mais terrível que qualquer momento seja na minha e na sua vida, nem as mais terríveis perseguições e conspirações da história fugiram ao controle, à presciência, à onisciência e ao controle de Jesus Cristo. Irmãos, essa semana foi aprovado no STF, Supremo Tribunal Federal, a equiparação da homofobia ao crime de racismo. Viram isso? Isso foi feito, dizem ali os ministros do STF, em virtude de uma omissão do Legislativo. Então, enquanto a Câmara não fizer uma lei, o que está valendo hoje é a equiparação da homofobia ao crime de racismo. Isso, diferente do que a lei que está sendo ventilada na Câmara, isso inclusive inclui as igrejas. É interessante que racismo, a lei brasileira contra o racismo é muito boa, na minha opinião, embora ela tenha umas lacunas. Racismo é algo terrível, mas homofobia é uma coisa muito mais terrível. Porque a Bíblia lida com o homossexualismo, vou usar a palavra que eles não gostam, homossexualismo, de forma muito direta e severa. Não é que a Bíblia trata como pecado, a Bíblia trata como abominação. É um passo além. E a Bíblia, essa questão de transgênero, a Bíblia condena o homem que se faz de mulher e a mulher que se faz de homem. Irmãos, por frases como essa que eu disse agora, eu posso pegar de 2 a 5 anos de prisão. Enquanto aqueles juízes estavam tomando essa decisão inaceitável, a pergunta que fica: Jesus, onde o Senhor está? Quando esses camaradas estão fazendo essa injustiça? E a resposta nesse texto é: mesmo quando há trairagem, Deus, Jesus Cristo, nosso Deus, Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus nas suas 3 pessoas, na sua divindade única, Deus continua no seu trono. Ele sabe de tudo e Ele controla todo o processo, mesmo as piores injustiças. A conspiração contra Jesus não escapa do controle dele. Quando ele diz na Páscoa, não escapa, Jesus é soberano quanto ao quando e Jesus é soberano quanto ao como. Finalmente o versículo 2 traz uma última informação. Irmãos, desculpem que eu passei um pouquinho do horário, isso não é comum, mas eu preciso seguir aqui. Versículo 2 diz: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós vamos ver então, nesta palavra crucificado, que Jesus é soberano no como, Jesus é soberano no quando, Jesus é soberano no como, e Jesus é soberano no quanto ele vai sofrer.
ele vai dizer crucificado. Jesus, quando está falando com os discípulos aqui, diz que vai morrer na Páscoa, mesmo os judeus não querendo que fosse na Páscoa. Ele diz que está sendo entregue, mesmo os camaradas fazendo tudo sozinhos, Deus está no controle. Jesus conhece então os tempos, conhece as pessoas, e Jesus conhece os métodos. E Jesus menciona algo importante: o Filho do Homem vai ser crucificado. Jesus expressa aqui a morte que ele deveria sofrer, que é uma morte terrível, que é uma morte desonrosa naquele tempo, a pior morte que tinha, que é uma morte que era reservada às pessoas mais desprezíveis, a morte de alguém que era maldito. Vocês sabem que a crucificação, ela surge já com o Império Romano por volta do século 3 a.C. Mas no Antigo Testamento há uma menção, eu vou pedir que você abra comigo, em Deuteronômio 21, 22, a respeito de madeiro. Não havia morte por crucificação em Deuteronômio, mas há uma menção a um tipo de morte maldito, ou uma morte que é maldita. Deuteronômio 21, 22. Madeiro não é necessariamente uma cruz, mas é algo feito de madeira, tanto é que algumas versões vão falar árvore. Mas é uma palavra que pode ser traduzida por algo de madeira. Diz assim, Deuteronômio 21, 22. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer um que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Gente, em Deuteronômio, lá atrás, 1500 anos antes da vinda de Jesus, há uma indicação no Antigo Testamento de que a morte de cruz é a morte necessária, porque é a morte do maldito, que é o que Jesus vai se tornar na cruz. Ainda no Antigo Testamento, o episódio das serpentes de bronze. Se você gosta de reclamar da vida, cuidado, porque os israelitas eles reclamam da vida em Deuteronômio, em Números 21. Não tem água, estou sem água, estou sem comida. Você já fez isso, cuidado, porque antigamente, quando alguém falava assim, se Deus ficasse chateado, ele falava: tá bom, eu vou te mandar umas cobras na sua casa, não? E ele tem o episódio das serpentes, e manda um monte de serpente, e as serpentes fazem a festa, começa a picar todo mundo ali. E aí Moisés clama ao Senhor, e a solução que é dada é levantar uma serpente feita de bronze. Gente, imagina você picar de cobra, tem que esperar alguém fazer uma serpente de bronze, levantar, e aí quem olhasse para aquela serpente ali, essa pessoa era curada. Em Números 21, 9 diz assim: Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O Novo Testamento entende essa história da serpente como um prenúncio da morte de cruz. Em João 3, versículo 14, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. A ideia de ele vai estar pendurado numa cruz. Então, Jesus morrer crucificado não era opcional, era necessário. Mas observe comigo o que pensam os sacerdotes e os anciãos nos versículos 4 e 5, diz assim: e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Fala para mim, versículos 4 e 5, qual desses versículos indica que Jesus vai ser crucificado? Qual desses dois? Resposta: nenhum. Eles querem matar Jesus, eles querem o resultado, Jesus mortinho. Mas tudo que eles não querem é uma morte pública, que traga tumulto. Tudo que me parece nesse texto que eles não querem é algo tipo uma crucificação.
Irmãos, Jesus é o Senhor do quanto Ele deve sofrer. Jesus é o Senhor do tipo de morte que Ele vai sofrer. Se Jesus determina uma morte pública, maldita e terrível, mesmo que isso contrarie a expectativa dos sacerdotes, é assim que Jesus vai morrer, e a morte que Ele vai morrer é morte de cruz. Irmãos, quando eu vejo esse texto, eu me lembro de como morreram alguns dos homens de Deus do passado. Não sei qual é o seu sonho de morte, se você tem esse sonho de morte, né? Já pensei, se você pensou nisso, se você não pensou, você vai dormir hoje, né? E agora, né? Já pensou como você gostaria de morrer? Eu penso, talvez, algumas pessoas que eu conheço querem morrer de avião. Não vou sentir nada, cara. O looping ali é meio, né? Não sei, né? Eu acho que talvez eu morreria tranquilo. Ele fala que quero morrer dormindo, né? Bonito, né? Fofo, né? Morte fofa, né? Talvez eu morreria bem no hospital. Não? Sofrendo, calma. Sim, pode ser o cara muito gravado, né? Sei lá, não posso morrer. Bem, depois você pensa nisso, depois me manda a música também, tá? Não esquece. Pra gente fazer o seu velório de forma muito boa, né? Mas, na história da igreja, muitos crentes não escolheram a morte que morreram. Alguns foram descolados vivos, o que significa que perderam toda a pele antes de morrer. Outros foram queimados para iluminar a cidade de Roma. Muitos foram mortos por leões, leopardos, animais selvagens. Outros por touros e vacas loucas. Outros esmagados por elefantes e ursos. Muitos crentes morreram esquecidos nas prisões, morreram de fome, de sede. Alguns, como Tomé, provavelmente, foram esfaqueados, outros foram crucificados em cruzes de ponta cabeça, em cruzes em forma de X. Hoje, crentes são decapitados em algumas regiões do mundo. Perde a cabeça. São mortes horríveis que nos chocam. Mas, irmãos, quem determina o tipo de morte que se vai morrer é Deus. E deixa eu falar para vocês. Morrer uma morte terrível por causa do Evangelho é uma honra que talvez a nossa geração não tenha a dimensão do tamanho que essa honra é. E no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, era necessário que, para que a gente compreendesse o tamanho do sofrimento dele e a gravidade do nosso pecado, era necessário que ele morresse a pior morte que já existiu, que é a morte de cruz. O Filho do Homem é entregue e será crucificado. Jesus, ele é soberano no quando, Jesus é soberano no como, e Jesus é soberano no quando. Para a gente encerrar, irmão, quero deixar para os irmãos a ideia, isso é uma aplicação a nós, de que sempre que a gente fala de perseguição e conspiração contra o povo de Deus, às vezes a gente tem dimensão, a esquerda, as pessoas estão conspirando contra a igreja. A gente às vezes tem a dimensão que essas pessoas estão no controle da história. Ledo engano. Deus está no controle de tudo, assim como esteve no controle de todo o processo que culminou na entrega de Jesus, na conspiração contra Jesus. E aí a gente lembra do que diz a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 3 a 5. Graça a vós outros e paz, da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo
pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Surpresa! Jesus entregou-se a si mesmo. E Ele fez isso para a gente ter a ideia de que este mundo não é o nosso lar. Este mundo é imperfeito e é perverso. Irmãos, o que esse texto vai nos revelar é que essas conspirações contra os servos de Deus, contra Jesus, elas não são à toa. Não podemos desperdiçar as coisas ruins que fazem contra nós que somos crentes. Não podemos. Porque quando Jesus sofre, Ele sofre essa traição terrível, mas Ele sofre por um propósito, e o propósito é sofrer de forma terrível, para que depois Ele receba a glória. Sempre há glória, sempre existe glória quando alguém é traído e perseguido por causa de Jesus. Sempre existe glória. E sempre existe desonra em quem persegue e quem trai a Jesus e o seu povo. Queridos, cada dificuldade que eu, que você, que essa igreja, que cada cristão já passou na história, tudo isso, assim como a morte de Jesus, tinha um propósito divino glorioso. Porque em Deus, as nossas maiores dificuldades sempre produzem um bem maior. Foi assim com Jesus, que da cruz foi para o trono, e é assim conosco quando sofremos por causa dele. Jesus, Ele é o Senhor do quando, é Senhor do como e é Senhor do quanto. Oremos, irmãos. Senhor, assim como Jesus no jardim ali do Getsemane orou que, se possível, passa de mim esse cálice, nós também, Senhor, se pudermos não sofrer nessa vida, a gente gostaria, Senhor. Mas eu te peço, Jesus, que assim como o Senhor orou, seja feita não a minha, mas a tua vontade. O que eu te peço nessa noite é que seja feita a tua vontade e não a nossa. E que se vierem sofrimentos terríveis aqui para os irmãos, para mim e para os irmãos, por causa do nome de Jesus, que a gente nunca se esqueça que o Senhor controla o quando essas coisas acontecem, o Senhor controla o como essas coisas acontecem, e o Senhor controla o quanto, a intensidade dessas coisas terríveis que podem acontecer. Por isso nos dá consciência da tua soberania, do teu cuidado, do teu amor, e nos dá consciência de que ao fim de tudo isso existe glória, e a glória de Deus que nunca acaba. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.